Ela acordou sem sentir as pernas, sem conseguir falar direito, com tubos, fios, alarmes e um silêncio estranho demais para quem quase morreu. Mas não foi a dor do corpo que fez seu coração disparar. Foi o jeito como o marido desviou o olhar quando percebeu que ela tinha acordado. Na UTI, ainda entre a vida e a morte, ela entendeu uma coisa aterradora. Algo havia acontecido enquanto ela não podia se defender. E a traição não começou depois do coma. Começou quando ela ainda respirava por aparelhos. Se essa história já tocou você, se inscreva no canal agora. Aqui a gente conta histórias reais de mulheres que foram quebradas, mas não ficaram no chão. Capítulo 1. A promessa. Antes do acidente, a vida dela não era perfeita, mas era normal. E por muito tempo, ela acreditou que normalidade era sinônimo de segurança. Marina tinha 34 anos, morava em Campinas, interior de São Paulo, e trabalhava como coordenadora administrativa em uma clínica odontológica. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava as contas, garantia o plano de saúde e sustentava uma rotina estável, algo que ela sempre valorizou. Ricardo, seu marido, era engenheiro civil. Conheceram-se na faculdade, ainda jovens, dividindo xerox, sonhos e marmitas. Foram amigos antes de serem namorados, depois noivos, depois marido e mulher. O casamento não foi daqueles de cinema. Foi simples, familiar, igreja pequena, festa modesta, mas cheio de promessas ditas com voz firme e olhos marejados. Na saúde e na doença, ele disse, segurando a mão dela. Ela acreditou, sem dúvida, sem medo. Os primeiros anos foram bons. Viagens curtas, domingos preguiçosos, planos adiados para quando a vida melhorar. Não tiveram filhos. Decisão que começou como acordo e, com o tempo, virou silêncio. O problema não foi uma grande briga. Não houve traição explícita, não houve escândalo. O desgaste veio devagar. Conversas mais curtas, abraços mais rápidos, celular sempre virado para baixo. Marina percebia, claro que percebia, mas dizia a si mesma que todo casamento passa por fases. Ricardo chegava mais tarde, dizia estar cansado, dizia estar pressionado no trabalho. Ela acreditava. Às vezes, deitada ao lado dele, sentia aquele incômodo sem nome, como se estivesse ocupando um espaço que já não era mais dela. Mas afastava o pensamento. Afinal, ele continuava ali, dormindo na mesma cama, assinando os mesmos boletos. Naquela manhã de terça-feira, tudo parecia apenas mais um dia comum. Marina saiu cedo, chovia fino, trânsito pesado. Ela estava distraída, pensando numa reunião, quando um carro avançou o sinal. O impacto foi violento, seco, final. Quando deu entrada no hospital, já estava inconsciente. Trauma craniano grave, hemorragia, risco alto. Os médicos induziram o coma. E naquele momento, enquanto o corpo dela lutava para sobreviver, a vida continuou. As decisões foram tomadas, as visitas aconteceram, ou não, sem que Marina pudesse ver, ou ouvir, ou impedir. Marina sempre acreditou que o amor verdadeiro não era feito de intensidade constante, mas de permanência. Para ela, amar era ficar, mesmo quando o entusiasmo diminuía, mesmo quando o silêncio começava a ocupar mais espaço do que as palavras. Foi por isso que ela não estranhou tanto quando Ricardo passou a se afastar aos poucos. No início, eram detalhes pequenos demais para justificar uma desconfiança. Ele demorava a responder mensagens, mas sempre tinha uma explicação. Reunião longa. Bateria acabou. Esqueci o celular no carro. E Marina aceitava. Não por ingenuidade, mas por escolha. Questionar parecia criar um problema que talvez nem existisse. As noites, que antes terminavam com conversas soltas sobre o dia, passaram a acabar em cansaço. Ricardo chegava, tomava banho, jantava em silêncio e se recolhia cedo. Ou ficava no celular, rolando a tela com o polegar, concentrado demais para notar o olhar dela. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou certa vez, tentando soar casual. Não, é só estresse.
ele respondeu, sem tirar os olhos da tela. Marina assentiu. Sempre assentia. Ela começou a perceber que ele se irritava com perguntas simples. Se ela perguntava onde ele ia, era controle. Se perguntava que horas voltaria, era cobrança. Aos poucos, Marina foi aprendendo a se calar para evitar conflitos. E esse foi um dos sinais que ela ignorou. O dia em que percebeu que estava diminuindo para caber. Os finais de semana também mudaram. Antes, tinham um ritual. Acordar tarde, café demorado, alguma série antiga, almoço fora ou comida simples em casa. Agora, Ricardo sempre tinha algo para resolver. Um compromisso, um projeto, um favor para alguém. A gente quase não fica mais junto, ela comentou uma vez, sentada na beira da cama. Ele suspirou, como quem já estava cansado antes mesmo da conversa começar. Você acha que eu faço isso porque quero? Ela pediu desculpa, sem saber exatamente pelo quê. Outro sinal foi o toque. Não houve uma briga que encerrasse o carinho. Ele apenas desapareceu. O beijo virou rápido. O abraço virou raro. O sexo virou obrigação espaçada, sem troca, sem olhar. Marina começou a se perguntar se havia algo errado com ela, se tinha engordado, se estava desinteressante, se o problema era seu corpo, sua idade, seu jeito. Ela passou a se observar no espelho com mais rigor. Mudou o cabelo, comprou roupas novas, tentou ser mais leve, mais compreensiva, mais tudo. Mas Ricardo não parecia notar. Certa noite, enquanto ele tomava banho, o celular dele vibrou na cama. Marina não tinha o hábito de mexer nas coisas do marido. Nunca teve. Mas naquele dia, algo a fez olhar. Na tela, apenas um nome. L. Sem sobrenome. Sem emoji. Sem contexto. Ela não tocou no aparelho. Quando Ricardo saiu do banho, ela fingiu estar distraída com a televisão. Quem é L? Perguntou como quem pergunta o clima. Ricardo não hesitou, nem gaguejou. Cliente, obra nova. E foi isso. A conversa morreu ali. Marina sentiu um incômodo, mas o empurrou para o fundo da consciência. Não queria ser a mulher desconfiada. Não queria ver fantasmas, onde talvez não houvesse nada. Ela se agarrou à versão mais confortável da história, a de que o casamento estava apenas passando por uma fase difícil. Outro sinal ignorado veio na forma como ele começou a decidir tudo sozinho. Troca de plano de saúde, mudanças financeiras, cancelamento de uma viagem que ela estava esperando havia meses. Achei melhor assim, ele dizia, e ela aceitava. Sem perceber, estava sendo retirada das próprias decisões. O último sinal, o mais cruel, aconteceu poucas semanas antes do acidente. Marina passou mal no trabalho. Tontura forte, náusea, visão turva. A colega insistiu para que ela fosse ao hospital, mas Marina ligou para Ricardo primeiro. Amor, não tô me sentindo bem, disse, tentando manter a voz firme. Agora não dá, Marina. Tô no meio de uma reunião importante, ele respondeu. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Tudo bem, eu me viro. Desligou sentindo algo quebrar por dentro. Não era a dor física, era a certeza silenciosa de que, se algo sério acontecesse, ela estaria sozinha. E aconteceu. Naquele dia do acidente, enquanto os médicos lutavam para manter Marina viva, Ricardo recebeu a ligação do hospital. Foi informado do estado grave, do coma induzido, do risco real de morte. Ele foi ao hospital, assinou papéis, conversou com médicos, mas não ficou. As visitas foram espaçadas, as decisões frias. E enquanto Marina respirava por aparelhos, alguém ocupava um espaço que ainda era dela. Ela não sabia, não podia saber. E esse foi o maior erro de todos os sinais ignorados. Acreditar que o silêncio significava segurança. Quando Marina abriu os olhos na UTI, dias depois, ainda confusa, fraca, sem entender onde estava, sentiu a presença de Ricardo ao lado da cama. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos.
E naquele instante, mesmo sem memória, sem força, sem voz, o corpo dela reconheceu algo que a mente ainda não sabia formular. Havia uma verdade escondida, e ela estava prestes a descobri-la. Marina acordou como quem emerge de um fundo escuro e pesado. Primeiro veio o som, um apito constante, ritmado, insistente. Depois, a sensação de algo estranho na garganta, no braço, no peito. O corpo não respondia como deveria. Cada tentativa de movimento parecia atravessar um campo de areia molhada. Ela tentou abrir os olhos. Conseguiu apenas uma fresta. Luz branca, forte demais. O coração acelerou. O apito ao seu redor respondeu com urgência. Passos se aproximaram. Vozes técnicas, rápidas, que falavam dela como se ela não estivesse ali. Calma, Marina. Você está no hospital, disse uma enfermeira, inclinando-se sobre ela. Hospital. A palavra demorou a fazer sentido. Ela tentou falar, mas apenas um som fraco escapou. A enfermeira segurou sua mão. Você sofreu um acidente, ficou alguns dias em coma induzido, mas agora acordou. Está tudo bem. Não estava. O corpo doía de um jeito profundo, que não era só físico. Era como se algo dentro dela estivesse fora do lugar. Um vazio estranho, uma sensação de abandono, que não combinava com a frase, está tudo bem. Foi então que ela o viu. Ricardo estava sentado numa cadeira ao lado da cama. Roupa amarrotada, barba por fazer, olhos fundos. Qualquer outra mulher teria sentido alívio. Gratidão, amor. Marina sentiu estranhamento. Ele se levantou rápido demais, como quem foi pego desprevenido. Amor, você acordou, disse aproximando-se. Ele segurou a mão dela. Estava fria, não havia aperto, não havia emoção no toque. Ela tentou sorrir, mas os músculos não obedeceram. Os olhos dele não se encheram de lágrimas. Não houve aquele suspiro de quem quase perdeu alguém. Houve apenas alívio contido. E algo mais. Culpa? Ricardo falou pouco. Disse que o acidente tinha sido grave, que os médicos foram cautelosos, que ela ainda precisava de observação. Falava como quem recita um relatório, sem detalhes pessoais, sem memórias compartilhadas, sem emoção. Quando o médico entrou, Ricardo se afastou ligeiramente, ficando mais próximo da porta do que da cama. Marina percebeu e guardou. As horas passaram devagar. Enfermeiras entravam e saíam, ajustavam aparelhos, faziam perguntas simples. Marina respondia como conseguia. Tudo parecia distante, como se ela estivesse assistindo à própria vida de fora. Ricardo saiu algumas vezes. Dizia que ia resolver coisas, atender ligações, falar com o trabalho. Ela ficou sozinha mais do que imaginava que ficaria. Em certo momento, uma enfermeira diferente entrou no quarto. Mais jovem. Olhar curioso demais para quem lida com dor todos os dias. Sua irmã vem hoje? Perguntou, enquanto checava os equipamentos. Marina franziu a testa. Irmã? Eu não tenho irmã. A enfermeira hesitou. Ah, desculpa, confundi. Mas não pareceu confusão. Pareceu correção. Quando Ricardo voltou, Marina estava inquieta. Esperou o momento certo, ou o menos errado. Quem tem vindo aqui? Perguntou com a voz fraca, mas firme o suficiente. Ricardo demorou meio segundo a mais para responder. Como assim? As visitas. Ele coçou a testa. Ah, quase ninguém. O pessoal fica nervoso com o hospital, você sabe. Ela sabia, mas algo não encaixava. No dia seguinte, uma fisioterapeuta entrou animada demais. Que bom ver você acordada, disse. Ontem sua visita ficou tanto tempo aqui. Marina sentiu o estômago revirar. Que visita? A mulher percebeu o erro tarde demais. Olhou para a prancheta. Acompanhante. Ricardo não estava no quarto naquele momento. Mulher ou homem? Marina insistiu. A fisioterapeuta pigarreou. Mulher. O silêncio caiu pesado. Marina virou o rosto para a janela. O coração disparou. Mulher. Quando Ricardo voltou, ela não perguntou de imediato. Observou. Reparou no jeito como ele evitava o olhar dela. Como parecia sempre atento ao celular. Como saía para atender ligações que antes atenderia ali mesmo.
Naquela noite, enquanto ele dormia numa poltrona desconfortável, o celular dele vibrou. Estava sobre a mesa, conectado ao carregador. Marina não pretendia olhar, mas olhou. Na tela bloqueada, uma notificação curta. Ela já acordou? O nome estava oculto. O peito de Marina apertou de um jeito que fez a dor do corpo parecer pequena. Ela não desbloqueou o celular. Não precisava. Na manhã seguinte, Ricardo recebeu uma ligação e saiu apressado do quarto. Marina chamou a enfermeira. "Meu marido esteve aqui todos os dias?" perguntou. A mulher hesitou. O silêncio respondeu antes das palavras. "Não, todos não. Quem vinha no lugar dele?" A enfermeira respirou fundo. "Marina, isso talvez seja melhor você conversar com ele." Mas Marina já estava conversando com a verdade. Ela só ainda não tinha todas as peças. Horas depois, quando Ricardo voltou, ela não fingiu. "Quem é ela?" perguntou, olhando direto nos olhos dele. Ricardo empalideceu. "Do que você está falando?" "A mulher que vinha aqui enquanto eu estava em coma. A que perguntava se eu tinha acordado." O quarto pareceu menor. Ele sentou devagar. Passou a mão no rosto. O silêncio durou tempo demais. "Marina, você precisa se concentrar na sua recuperação." Ela sentiu uma lágrima escorrer. Não de tristeza, de confirmação. "Você me traiu enquanto eu estava inconsciente?" perguntou, com a voz quebrada. Ricardo não respondeu. E aquela ausência de resposta foi a coisa mais violenta que ela já viveu. Porque naquele momento Marina entendeu. O dia que mudou tudo não foi o do acidente. Foi o dia em que ela acordou e descobriu que nunca esteve segura. Se você é uma pessoa que gosta de histórias reais, intensas e tem um bom coração, nos ajude a bater a meta de 1000 inscritos no canal. Seu apoio faz essas histórias continuarem sendo contadas. E enquanto Marina luta para recuperar o corpo, a verdade completa ainda está longe de ser revelada. A vergonha não chegou gritando. Ela entrou devagar, como tudo naquela fase da vida de Marina. Chegou no olhar que demorava demais, na pausa antes das respostas, no jeito como as pessoas falavam com ela, como se estivesse quebrada em mais lugares do que os exames mostravam. Depois da pergunta que Ricardo não respondeu, o quarto da UTI nunca mais foi o mesmo. Ele continuou indo, sentava-se ao lado da cama, perguntava se ela precisava de algo. Mas havia um muro invisível entre os dois, um muro feito de silêncio, culpa e coisas não ditas. Marina parou de insistir, não porque não quisesse respostas, mas porque começou a perceber que a verdade não estava só entre eles dois. Ela estava espalhada. No terceiro dia após acordar, a mãe de Marina apareceu no hospital. Olhos vermelhos, rosto cansado, abraço cuidadoso demais, como quem não sabe onde tocar. "Graças a Deus você acordou, minha filha", disse, segurando o rosto dela com as mãos trêmulas. Marina sentiu o alívio verdadeiro ali, um contraste cruel com a frieza que vinha enfrentando. "Mãe", chamou com a voz ainda fraca. "O Ricardo, ele ficou aqui comigo?" A mãe desviou o olhar. "Ficou quando pôde, quando pôde." A expressão ficou martelando na cabeça de Marina. Pouco depois, uma tia entrou no quarto. Depois, um primo. Pessoas que não eram próximas o suficiente para visitas em UTI, mas que estavam ali mesmo assim. Todos falavam baixo. Todos evitavam certos assuntos. Todos tinham aquele mesmo olhar, mistura de pena e desconforto. Foi quando Marina entendeu. Algo estava sendo comentado fora dali, e ela era a última a saber. No final da tarde, enquanto uma enfermeira trocava o soro, Marina ouviu vozes no corredor. Reconheceu a de Ricardo. Reconheceu outra feminina, mais jovem, mais firme. "Ela ainda está fraca", dizia Ricardo. "Não é hora, mas vão descobrir de qualquer jeito", respondeu a mulher. "Já sabem demais." Marina fechou os olhos. O corpo gelou. Quando Ricardo voltou ao quarto, ela não perguntou quem era. Já sabia que aquela mulher existia de verdade, que tinha voz, presença, espaço.
Estão falando de mim lá fora? Marina perguntou. Ricardo congelou. Quem? As pessoas, minha família, os médicos, as enfermeiras. Ele respirou fundo. Marina, você passou por um trauma. Não precisa se preocupar com isso agora. Ela sentiu algo subir do estômago até a garganta. Não era enjoo, era humilhação. Eu tô virando motivo de cochicho? Insistiu. Ricardo não respondeu. De novo. Naquela noite, quando ficou sozinha, Marina chorou em silêncio. Não queria que ninguém ouvisse. Não queria ser vista como fraca. Já bastava estar ali, imóvel, dependente, traída. Chorou porque percebeu que a traição não estava restrita ao casamento. Ela tinha se tornado pública, comentada, julgada. No dia seguinte, uma enfermeira mais velha, daquelas que já viram de tudo, entrou no quarto com um olhar diferente, mais humano, mais direto. Posso falar uma coisa? Perguntou, enquanto ajustava a cama. Marina assentiu. Aqui a gente vê muita coisa, e nem sempre as pessoas são cuidadosas com o que dizem. Mas o que aconteceu com você não define quem você é. Marina sentiu o nó apertar. O que exatamente aconteceu comigo? Perguntou. A enfermeira hesitou, depois falou. Seu marido não estava sozinho enquanto você estava em coma. As palavras caíram como pedras. As pessoas comentam, continuou, porque acham que você não vai ouvir, ou não vai lembrar, mas você não fez nada errado. Marina virou o rosto. Lágrimas escorreram sem controle. Não era só a traição, era a exposição. Era saber que, enquanto ela lutava para viver, alguém ocupava o lugar dela sem vergonha alguma, e que o mundo assistiu. Quando recebeu alta da UTI para o quarto comum, a sensação de julgamento aumentou. Funcionários cochichavam. Alguns olhavam com pena, outros com curiosidade. A mulher traída em coma, a que não viu, a que foi enganada no momento mais vulnerável. Ricardo passou a aparecer menos. Dizia estar resolvendo coisas, dizia estar cansado, dizia que ela precisava focar na recuperação. Mas Marina começou a entender. Ele estava com vergonha. Não dela, da história ter sido descoberta. Certa tarde, a sogra apareceu. Não abraçou, não beijou. Sentou-se distante. Marina, eu sinto muito por tudo isso, disse com a voz dura. Mas você sabe que o Ricardo estava muito pressionado. Marina sentiu o coração afundar. Pressionado por eu estar em coma? Perguntou. A mulher suspirou. As pessoas erram, e agora o mais importante é você se recuperar e evitar escândalos. Escândalos. Marina ficou muda. Naquele instante, ela entendeu algo fundamental. Não estavam preocupados com a dor dela, estavam preocupados com a imagem deles. Quando a sogra saiu, Marina ficou olhando para o teto por muito tempo. O corpo fraco, a alma em colapso. A vergonha não era só ser traída, era ser colocada no lugar de quem precisava aceitar, de quem precisava compreender, de quem precisava se calar. Mas ali, sozinha naquele quarto, Marina fez algo novo. Ela não pediu desculpa, não se diminuiu, não tentou justificar ninguém. Pela primeira vez desde o acidente, sentiu algo diferente da dor. Sentiu raiva, e aquela raiva silenciosa, ainda frágil, ainda confusa, era o começo de algo que ninguém ali esperava. A alta hospitalar deveria ter sido uma vitória. Mas para Marina foi como ser empurrada para fora de um lugar onde, pelo menos, havia regras claras, horários, profissionais que sabiam o que fazer quando algo doía. Em casa, não. O apartamento parecia menor, mais silencioso, frio demais, mesmo durante o dia. As paredes claras, que antes davam sensação de leveza, agora pareciam vazias, indiferentes. Ricardo a trouxe do hospital em silêncio. Ajustou o banco do carro com cuidado exagerado, como se o zelo pudesse compensar tudo o que não foi feito. Não houve conversa, não houve alívio, apenas um trajeto curto e pesado. Quando entraram no apartamento, Marina sentiu um aperto imediato no peito. Algo estava diferente. Não era um objeto fora do lugar. Era a ausência. O cheiro dele não estava mais ali.
As roupas haviam sido retiradas do armário principal. A escova de dentes sumira do banheiro. A gaveta que sempre foi dele estava vazia. Você vai ficar aqui? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Ricardo pousou a bolsa no sofá. Por enquanto, respondeu. Por enquanto. Aquelas duas palavras ecoaram mais alto do que qualquer discussão que eles já tivessem tido. Marina passou os primeiros dias no sofá, com dificuldade para subir escadas, com tonturas frequentes, com dores que iam além do físico. A fisioterapia era cansativa. O corpo parecia estranho, como se não fosse mais dela. Ricardo saía cedo e voltava tarde. Dizia que precisava trabalhar. Às vezes nem avisava. Às vezes chegava e ia direto para o quarto de hóspedes. Eles não eram mais um casal. E ninguém teve coragem de dizer isso em voz alta. O vazio começou a se manifestar nas pequenas coisas. No café da manhã tomado sozinha, na televisão ligada apenas para quebrar o silêncio, no celular que não tocava. Algumas amigas mandaram mensagens no início. Se precisar de algo, estou orando por você. Que susto, hein? Depois o contato foi diminuindo. A vida delas continuava. A de Marina estava suspensa. Ela passou a ter muito tempo. Tempo demais. E o tempo traz pensamentos. Pensava no coma, nos dias apagados, no que aconteceu enquanto ela não estava ali. Pensava na mulher que ocupou seu lugar, no riso que talvez tenha sido dado na sua ausência, nas mãos que tocaram em quem ainda era seu marido. Pensava também em si mesma, em como foi fácil ser deixada, em como sua ausência abriu espaço, em como ninguém pareceu lutar por ela. Certa noite, acordou assustada, suando frio. Tinha sonhado que chamava por ajuda e ninguém ouvia. Sentou no sofá, abraçou as próprias pernas e chorou em silêncio. Não chorava mais só por Ricardo, chorava por ter sido apagada. O vazio também se manifestou na falta de respostas. Ricardo evitava conversas profundas. Quando ela tentava falar, ele se esquivava. A gente precisa conversar, ela disse numa tarde. Agora não, Marina. Você precisa descansar. Ela fechou os olhos. Sempre depois. Sempre não agora. Em um momento de fraqueza, Marina entrou no quarto de hóspedes. A cama estava arrumada demais, impessoal, como se ele já tivesse se desligado dali emocionalmente. No criado mudo, um recibo esquecido. Motel. Data durante o período em que ela estava em coma. O papel tremeu na mão dela. Não houve grito. Não houve cena. Houve um silêncio profundo, esmagador. Ela sentou no chão e ficou ali por muito tempo, olhando para nada. Aquilo não era mais suspeita. Era prova. E ainda assim, o que mais doeu não foi a confirmação da traição. Foi perceber que ele nunca pretendia contar. Naquela noite, Ricardo não voltou para casa. Marina não ligou. Não mandou mensagem. Não pediu explicação. Pela primeira vez, deixou o vazio existir sem tentar preenchê-lo. No dia seguinte, recebeu uma ligação da mãe. Como você está, filha? Marina pensou antes de responder. Sozinha. A mãe fez silêncio do outro lado da linha. Eu posso ir aí? Pode, Marina respondeu. Mas não para me salvar, só para ficar. Quando a mãe chegou, não houve conselhos. Não houve eu te avisei. Houve presença, chá quente, comida simples, companhia no sofá. E naquele espaço silencioso, Marina começou a sentir algo novo. Ela não precisava mais fingir que estava tudo bem. Nos dias seguintes, Ricardo passou a dormir fora com mais frequência. Quando aparecia, trazia justificativas vazias. Confusão, momento difícil, não sei o que fazer. Marina percebeu que ele estava esperando algo dela. Talvez compreensão, talvez perdão, talvez a permissão silenciosa para continuar. Mas ela não ofereceu nada. O vazio, que antes doía, começou a ensinar. Ensinou que ela havia se esquecido de si mesma por muito tempo, que havia aceitado menos para não perder, que havia ficado em silêncio para manter algo que já não existia. Um dia, sentada sozinha na sala, Marina se olhou no espelho do corredor, o rosto mais magro,
olhos fundos, cicatrizes que ainda incomodavam. Mas ali, naquele reflexo cansado, ela reconheceu algo que ainda estava vivo. Ela respirava. Ela estava ali, e isso não era pouco. O vazio ainda existia, mas já não era só ausência, era espaço. E sem saber ainda como, Marina começou a sentir que aquele espaço poderia ser preenchido, não por outro alguém, mas por ela mesma. Nos primeiros dias, Marina acreditou que o vazio passaria, que era apenas uma fase da recuperação. Que quando o corpo voltasse ao normal, a mente acompanharia. Ela se agarrou a essa ideia como quem se agarra a um corrimão frágil. Passou a seguir a rotina médica com rigidez exagerada. Tomava os remédios no horário exato. Anotava cada sintoma. Fazia a fisioterapia mesmo quando o corpo implorava por descanso. Se mantivesse tudo sob controle, talvez o resto se ajeitasse sozinho. Era uma forma de fugir. Fugia do silêncio emocional, se ocupando do físico. Fugia da dor do abandono, se concentrando na dor do corpo. Quando Ricardo aparecia, Marina agia como se nada estivesse errado. Conversava sobre assuntos neutros, comentava o noticiário, falava do tempo. Ele parecia aliviado com aquela versão dela. "Fico feliz de te ver melhor", ele disse uma vez. Ela sorriu. Por fora, por dentro, algo gritava. Em uma tarde particularmente difícil, Marina decidiu sair sozinha pela primeira vez. Precisava se sentir normal. Vestiu uma roupa confortável, passou um batom leve, pegou a bolsa. No caminho até a padaria da esquina, as pernas tremeram. Não só pela fraqueza física, mas pela sensação de estar exposta. As pessoas passavam sem saber que ela havia quase morrido, que havia sido traída enquanto estava inconsciente. Ela se sentiu invisível e, ao mesmo tempo, julgada por ninguém. Comprou um café e sentou-se numa mesa externa. Observou casais rindo, mães com filhos, gente vivendo. Sentiu uma vontade súbita de chorar, mas engoliu. Não queria ser a mulher quebrada. Nos dias seguintes, passou a sair mais. Aceitou convites que antes recusaria. Almoços rápidos, encontros rasos, risadas que não chegavam no fundo do peito. Algumas pessoas comentavam o acidente, outras a traição, quase sempre em tom de curiosidade. "Você é forte, eu não aguentaria", diziam. Marina concordava com a cabeça. Por dentro, só queria fugir. A fuga também veio na forma de negação. Ela começou a minimizar o que aconteceu. Ele estava confuso. Eu estava ausente. Talvez não tenha sido tão sério. Pensamentos perigosos que surgiam principalmente à noite, quando a casa ficava silenciosa demais. Em um desses momentos, Ricardo apareceu de surpresa. Estava diferente, mais arrumado, mais presente. "Eu sinto falta da gente", ele disse sentado à sua frente. Marina sentiu o coração acelerar. Uma parte dela quis acreditar, quis aceitar aquela frase como promessa. "A gente ainda existe?", ela perguntou. Ricardo desviou o olhar. "Não sei, mas a gente pode tentar." Tentar. A palavra soou vazia. Mesmo assim, Marina aceitou alguns encontros. Jantares simples, conversas cautelosas. Ele evitava o assunto da traição. Ela fingia não perceber. Era mais fácil fingir do que enfrentar. Em uma dessas noites, quando ele dormiu ao lado dela novamente, Marina ficou acordada, olhando para o teto. O corpo dele ali não trazia conforto, trazia lembranças. Ela se sentiu ainda mais sozinha do que quando estava sozinha de fato. No dia seguinte, levantou cedo, tomou banho e se olhou no espelho. Pela primeira vez em semanas, não gostou do que viu. Não pela aparência, mas pela postura. Ela estava se encolhendo de novo, aceitando migalhas de presença, negando a própria dor. A ficha caiu de forma silenciosa. Aquilo não era recomeço, era repetição. Naquela tarde, Marina saiu sem avisar. Caminhou até um parque próximo. Sentou num banco. Respirou fundo. Sentiu o sol no rosto. Chorou de verdade, sem disfarçar. Chorou pela mulher que foi, pela que quase morreu, pela que ainda estava tentando sobreviver.
Ali, sozinha, ela admitiu algo que vinha evitando. Voltar atrás não ia curá-la. A fuga estava custando caro demais. Quando voltou para casa, Ricardo estava lá. Ela sentou à frente dele, com calma. Eu não consigo fingir mais, disse. Ele tentou falar, mas ela continuou. Eu quase morri. E enquanto isso você escolheu outra pessoa. Não foi um erro, foi uma decisão. Ricardo ficou em silêncio. Eu tentei negar, tentar esquecer, tentar ser compreensiva. Ela completou. Mas isso está me destruindo. Ela sentiu medo, mas também sentiu alívio. Pela primeira vez desde o coma, Marina não estava fugindo. Não estava negando, estava olhando para a própria dor de frente. E naquele momento, algo começou a mudar. Não era ainda força, não era ainda coragem, mas era consciência. E a consciência, mesmo dolorosa, é sempre o primeiro passo para sair do lugar. A consciência não chegou com gritos. Chegou como uma sequência de peças que finalmente começaram a se encaixar. Depois da conversa definitiva com Ricardo, o clima em casa mudou. Não houve brigas, não houve promessas, apenas um silêncio diferente, menos confuso, mais definitivo. Ricardo passou a sair sem tentar explicar. Marina deixou de perguntar. Algo dentro dela tinha se fechado, não por frieza, mas por lucidez. Foi nesse estado que a descoberta aconteceu. Numa manhã comum, enquanto organizava documentos médicos numa pasta, Marina encontrou algo que não era dela. Um envelope pardo, esquecido no fundo de uma gaveta que Ricardo costumava usar. Dentro havia cópias de exames, recibos hospitalares e um formulário de autorização. O nome dela estava ali. A assinatura não. Era autorização para decisões médicas durante o período em coma. Marina sentiu o sangue gelar. Leu com atenção. Ricardo havia autorizado procedimentos, recusado outros, escolhido caminhos sem sequer tentar contato com a família dela. Decisões legítimas, do ponto de vista legal, mas carregadas de pressa. Havia datas, havia horários, e havia um detalhe que a fez sentar. O contato de emergência alternativo não era a mãe, era o nome de uma mulher. O mesmo nome que aparecia como L no celular. Marina sentiu o estômago revirar. Não era só traição emocional ou física, era substituição. Ela respirou fundo e fez algo que vinha adiando havia semanas. Ligou para o hospital. Com voz firme, pediu o histórico de visitas autorizadas durante sua internação. Usou argumentos técnicos, citou protocolos, não pediu detalhes sentimentais, pediu fatos. A funcionária hesitou, mas confirmou. A mulher esteve ali, diversas vezes, com autorização do marido. Ela se apresentava como familiar, disse a voz do outro lado da linha. Familiar. Marina desligou, sentindo um peso imenso no peito. À tarde, encontrou a mãe e contou tudo. A reação foi imediata. Eu tentei te visitar mais vezes, disse a mãe chorando. Mas diziam que você estava em procedimento, que não podia receber ninguém. A raiva de Marina ganhou contorno. Não foi descuido, foi controle. Ricardo havia filtrado o mundo enquanto ela não podia falar. Escolheu quem entrava, quem sabia, quem decidia. Naquela noite, quando ele chegou, Marina estava sentada à mesa, com os papéis organizados. Quem é ela? Perguntou sem levantar a voz. Ricardo percebeu que não havia mais escapatória. O nome dela é Laura, respondeu enfim. Marina assentiu. Há quanto tempo? Ele demorou. Antes do acidente. A frase caiu pesada. Você estava comigo enquanto eu ainda estava consciente? Ela perguntou. Sim. Marina fechou os olhos por um segundo. Aquilo doeu mais do que tudo. E mesmo assim, quando eu entrei em coma, você trouxe ela para o hospital? Eu achei que você não fosse acordar. Ele disse quase num sussurro. O mundo de Marina parou. Então você me enterrou viva. Ela respondeu. Ricardo tentou justificar. Falou de medo, de solidão, de confusão. Falou como se fosse vítima do próprio erro. Marina não discutiu. Ela apenas entendeu.
Entendeu que o casamento havia terminado muito antes do acidente, que o coma foi apenas a oportunidade, que a traição não foi impulsiva, foi estratégica. Laura não era um caso, era um plano B. Nos dias seguintes, Marina buscou mais informações. Conversou com um advogado indicado por uma amiga. Descobriu que, além das decisões médicas, Ricardo havia movimentado parte das economias conjuntas durante sua internação. Nada ilegal, tudo conveniente. Cada nova informação doía, mas também fortalecia. Ela deixou de se perguntar por quê. Passou a perguntar, e agora? Ricardo tentou se aproximar novamente. Disse que estava confuso, que não queria perdê-la, que tudo tinha sido um erro que saiu do controle. Marina olhou para ele com uma clareza que nunca teve antes. Você não me perdeu quando me traiu, disse. Me perdeu quando me substituiu, enquanto eu não podia respirar sozinha. Ele não respondeu. Naquela noite, Marina dormiu profundamente pela primeira vez, desde o acidente. Porque a descoberta, por mais cruel que fosse, trouxe algo essencial. Fim da dúvida. Ela não precisava mais imaginar, não precisava mais negar, não precisava mais se culpar. O que havia acontecido tinha nome, tinha forma, tinha responsáveis, e ela não era um deles. Ao amanhecer, Marina se levantou com uma sensação estranha. Não era felicidade, era firmeza. Ela ainda não sabia como seria a vida dali para frente, mas sabia de uma coisa. Não havia mais espaço para permanecer onde quase a mataram 2 vezes. A próxima etapa não seria fácil. Haveria medo, haveria perdas, mas também haveria algo novo, silencioso e poderoso, começando a crescer dentro dela. A primeira faísca de recomeço. A decisão não veio acompanhada de coragem, veio acompanhada de cansaço. Marina acordou naquela manhã com a sensação de que não tinha mais energia para sustentar mentiras, nem as dos outros, nem as que vinha contando a si mesma. O corpo ainda doía, a mente ainda estava em reconstrução, mas algo tinha mudado. Ela não queria mais sobreviver, queria sair do lugar. O primeiro passo foi simples e doloroso. Pediu que Ricardo saísse de casa. Não houve grito, não houve cena. Apenas uma conversa curta, firme, definitiva. Eu preciso ficar sozinha, disse. Ricardo tentou argumentar. Falou de tempo, de terapia, de conserto. Marina balançou a cabeça. Isso não se conserta, isso se encerra. Ele saiu com algumas malas. O apartamento ficou silencioso demais. Mas, pela primeira vez, o silêncio não esmagava. Ele respeitava. Nos dias seguintes, Marina enfrentou o medo prático. Contas, documentos, o que era dela, o que era dos dois, o que ainda precisava ser resolvido. Descobriu que a independência não é romântica. Ela é cansativa e necessária. Ligou para o trabalho, explicou a situação, pediu afastamento parcial. Recebeu compreensão, mas também limites. O mundo não parou porque a vida dela desmoronou. Ela entendeu isso rápido. Começou a organizar a casa de um jeito diferente. Tirou objetos que lembravam o casamento. Guardou fotos. Doou roupas que já não queria ver. Não por ódio, mas por sobrevivência. Cada objeto retirado era um respiro. Também começou a cuidar de si de forma prática. Retomou consultas, ajustou medicamentos, iniciou terapia, não para superar, mas para entender. Na primeira sessão, mal conseguiu falar, chorou. A terapeuta não interrompeu, não ofereceu soluções, apenas ouviu. E aquilo foi mais curativo do que qualquer frase pronta. A faísca de recomeço apareceu em momentos pequenos. Uma caminhada um pouco mais longa. Um café tomado com atenção. Uma noite dormida sem pesadelos. Não era felicidade, era presença. Certa tarde, Marina abriu uma caixa antiga e encontrou um caderno esquecido. Nele, planos que escreveu anos antes do casamento. Ideias, desejos, sonhos adiados. Ela leu com cuidado. Sentiu saudade de si mesma. Eu ainda estou aqui, disse em voz baixa. Decidiu retomar um curso online que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo.
Não por carreira, mas por identidade. Precisava se lembrar de quem era fora do papel de esposa. As pessoas começaram a notar mudanças. A mãe, algumas amigas. Não porque Marina estivesse melhor, mas porque estava mais inteira. Você parece diferente, disseram. Ela concordava. Diferente não significa curada, significa acordada. O processo de separação avançou. Advogado, papelada, conversas difíceis. Ricardo tentou se mostrar arrependido, mas Marina já não negociava com o passado. Ela sentiu medo, sim, especialmente à noite. Especialmente quando o futuro parecia grande demais para ser enfrentado sozinha. Mas havia algo novo. Ela confiava mais em si. Em um dos dias mais difíceis, Marina voltou ao hospital para uma consulta de acompanhamento. Caminhou pelos corredores lentamente. Sentiu o cheiro. Ouviu os sons. Desta vez, não se sentiu fraca. Passou pela UTI. Parou por um instante. Respirou fundo. Eu saí, sussurrou, e você não me levou. Na saída, sentiu uma leveza estranha. Não alegria. Libertação. A primeira faísca não foi uma grande vitória. Foi a recusa em voltar para o que a destruiu. Marina ainda carregava cicatrizes. Algumas visíveis, outras não. Mas pela primeira vez desde o acidente, ela não se definia pela traição, nem pelo coma, nem pelo abandono. Ela se definia pelo passo seguinte. E mesmo tremendo, ela estava andando. A virada não foi um dia específico marcado no calendário. Foi um conjunto de decisões pequenas, repetidas, que começaram a mudar a forma como Marina se via e como era vista. O corpo respondeu primeiro. A fisioterapia deixou de ser apenas obrigação médica e passou a ser conquista. Cada movimento recuperado era uma confirmação silenciosa de que ela ainda tinha controle sobre algo. Depois veio a postura. Marina passou a dizer não, com menos culpa. Cancelou encontros que não queria ir. Evitou conversas que a machucavam. Parou de se explicar para quem não queria entender. O mundo estranhou. Algumas pessoas se afastaram. Outras tentaram puxá-la de volta para o papel da mulher compreensiva, forte demais, silenciosa demais. Ela não voltou. No trabalho, pediu para assumir um projeto temporário que exigia mais responsabilidade. Não porque estava pronta, mas porque precisava provar algo para si mesma. Houve dias difíceis, crises de ansiedade, medo de errar, pensamentos de desistir. Mas ela continuou. Um dia, recebeu uma mensagem inesperada de Laura. Curta, direta. Eu não sabia que ele tinha feito tudo isso enquanto você estava em coma. Sinto muito. Marina leu várias vezes. Não sentiu raiva. Não sentiu alívio. Sentiu clareza. Respondeu apenas: agora você sabe. Cuide de si. Bloqueou o contato. Não precisava mais de explicações vindas de fora. Ricardo também tentou contato. Pediu para conversar. Disse que estava perdido. Que se arrependeu. Marina respondeu com firmeza: eu não sou mais o lugar onde você resolve sua confusão. A frase saiu fácil, sem tremor. Aquilo foi a virada. Ela começou a se ver como alguém que sobreviveu, não como alguém quebrada. A história deixou de ser só dor, virou referência. Em um grupo de apoio indicado pela terapeuta, Marina contou sua história pela primeira vez para estranhos. Voz firme, sem chorar, sem pedir desculpas. Ao final, uma mulher se aproximou. Você me deu coragem. Marina voltou para casa em silêncio, com o coração cheio. Entendeu que sua história não precisava ser escondida. Não era vergonha, era força. Ela reorganizou a casa, mudou móveis de lugar, pintou uma parede, pequenas transformações externas que refletiam algo interno. Começou a fazer planos simples, uma viagem curta, um curso presencial, um fim de semana sozinha, não para fugir, para viver. Em uma dessas noites, Marina se sentou na varanda e percebeu algo inesperado. Estava em paz, não completa, não permanente, mas real. Ela não precisava mais provar nada para ninguém. Não precisava mostrar que estava bem. Bastava estar. A virada foi isso, quando a dor deixou de ser o centro da história.
Ainda existia, mas não mandava mais. Marina olhou para o próprio reflexo no vidro da janela. Viu marcas, viu cansaço, viu força. Eu fiquei, disse em voz baixa. Comigo. E isso bastava. Marina não gosta de dizer que venceu. Essa palavra sugere uma competição, um troféu, um final feliz arrumado demais, para algo que deixou cicatrizes profundas. Ela prefere dizer que sobreviveu. E depois disso, escolheu continuar. Hoje, 2 anos após o acidente, Marina acorda cedo. Não por obrigação, mas por hábito. O corpo ainda carrega marcas, uma rigidez no pescoço, uma dormência ocasional na mão direita, lembranças silenciosas de que esteve perto demais do fim. Mas ao contrário de antes, essas marcas não a diminuem, elas a situam. O apartamento é outro, não apenas fisicamente. Há plantas perto da janela, fotos novas nas paredes. Nada que remeta ao passado que a apagou. Tudo ali foi escolhido com intenção. Marina também é outra. Não se define mais pelo que perdeu, mas pelo que preservou. A própria consciência, a própria voz, o próprio limite. Quando alguém pergunta sobre o casamento, ela responde com simplicidade. Acabou quando deixou de me respeitar, sem raiva. Sem explicações longas. Ela aprendeu que não deve detalhes da própria dor a quem não caminhou com ela. No trabalho, mudou de área. Não porque precisava recomeçar do zero, mas porque queria se desafiar. Descobriu uma competência que sempre esteve ali, abafada pelo medo de errar, pelo medo de incomodar. Hoje, quando se posiciona, não pede desculpa por existir. A terapia continua, não como conserto, mas como manutenção. Marina sabe que traumas não desaparecem. Eles se acomodam, se transformam, se tornam parte da história. E ela conta a sua. Conta em rodas pequenas, em conversas sinceras, em silêncios respeitosos. Conta não para se expor, mas para que outras mulheres não se sintam sozinhas. Ela fala do coma, fala da traição, mas fala, principalmente, da sensação de acordar e perceber que foi deixada no momento mais vulnerável. Aquilo quase me destruiu, diz, mas também me mostrou quem eu não podia continuar sendo. Marina não romantiza a dor, não diz que tudo acontece por um motivo, não agradece o sofrimento. Ela reconhece que foi injusto, que foi cruel, que foi real. E reconhece também que a reconstrução não veio em linha reta. Houve recaídas. Houve dias em que pensou em voltar atrás. Houve noites em que a solidão pesou mais do que a liberdade. Mas houve algo maior, a escolha diária de não se abandonar. Hoje, Marina sabe identificar sinais que antes ignorava. Sabe ouvir o próprio corpo. Sabe sair de lugares onde precisa diminuir para caber. Ela não é amarga, mas é lúcida. Não busca novos relacionamentos para preencher vazios. Construiu uma vida onde companhia é bem-vinda, mas não necessária para existir. Quando lembra de Ricardo, não sente ódio, sente distância, uma distância segura. Ele me mostrou o que eu não aceito mais, diz. E isso é suficiente. Marina também aprendeu a perdoar, não no sentido de absolver, mas no sentido de soltar o peso que não era dela carregar. Perdoou a si mesma por ter ignorado sinais, por ter silenciado, por ter se encolhido. Entendeu que sobreviver também é aprender tarde. Hoje, quando entra num hospital para consultas de rotina, Marina passa pela UTI com outro olhar. Não de medo, mas de respeito. Ali, ela quase desapareceu. Ali também nasceu alguém que não se curva mais. Ela olha para trás sem negar o que aconteceu, mas não se demora ali. Eu acordei, ela diz, e isso mudou tudo. Mudou porque ela decidiu que acordar não seria apenas abrir os olhos, mas abrir a vida. A história de Marina não termina com aplausos. Termina com continuidade, com dias comuns, com escolhas conscientes, com a firmeza silenciosa de quem sabe quem é. E quando ela conta sua história, não pede pena. Oferece verdade, para que outras mulheres saibam. Não é o que fizeram com você
que define o fim da sua história. É o que você escolhe fazer depois que acorda.